Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael e eu vou apresentar o trabalho sobre os quaternários de amônio. Os compostos de amônio quaternário, CACs, são surfactantes catiônicos altamente tóxicos contra micro-organismos e, por isso, são conhecidamente agentes com ação biocida. Eu vou retomar essa frase lá adiante, por enquanto eu acho que é importante a gente entender um pouco esses conceitos. Primeiro que dentro dos surfactantes nós temos os catiônicos e dentro dos catiônicos tem os amônios quaternários. E o que são surfactantes? Surfactantes ou tensiônicos são substâncias que, mesmo em baixas concentrações, têm a tendência de adsorver interfaces, formando agregados coloidais. Eles têm como característica a sua estrutura química com duas regiões distintas bem definidas, uma hidrofílica polar e a outra hidrofóbica polar. Essa característica química delas vai permitir uma aplicação em diferentes ramos da indústria. O termo catiônico se refere a essa cabeça polar hidrofílica que é positiva. Aqui a gente tem a estrutura do íon amônio, para quem não lembra, e à direita dois exemplos de amônios quaternários. O primeiro é o cloreto, que se refere a esse íon, de dicetil, que são essas duas estruturas, dimetil amônio. E aqui na direita um brometo de cetil trimetil amônio. Aquele N com a carga positiva é a cabeça positiva catiônica da estrutura. Agora que está mais claro a estrutura e o que é um surfactante, vamos olhar um pouco a versatilidade deles. Os surfactantes, ou tensoativos, figuram entre os produtos mais versáteis da indústria química. Suas propriedades os tornam adequados para uma ampla gama de aplicações industriais, envolvendo umectância, detergência, sanitização, emulsificação, lubrificação, emoliência, solubilização, dispersão de fases, entre outros. Nesse trabalho, eu vou ressaltar a detergência e, sobretudo, a sanitização. Os surfactantes são utilizados em praticamente todas as classes de atividades industriais: mineração, petróleo, tintas, cosméticos, farmacêuticas, alimentos, etc. O cloreto de mesalcônio é um surfactante do tipo amônio quaternário, dos mais conhecidos. Ele foi o primeiro que surgiu e possui aplicações em variados tipos de produtos: amaciantes de tecidos, shampoos, condicionadores, desinfetantes, soluções oftalmológicas e medicações. Ali em cima a gente tem a estrutura dele e à direita aquela figura para ficar bem claro as subdivisões e o que é o cloreto de mesalcônio. Agora que a gente entendeu o que é um surfactante, eu vou retomar aquela frase do primeiro slide. Compostos de amônio quaternário são surfactantes catiônicos altamente tóxicos contra micro-organismos, fungos, bactérias e vírus, e por isso são conhecidamente agentes com ação biocida. O cloreto de mesalcônio a 0,05% é recomendado pela Anvisa como alternativa ao álcool 70 para desinfecção de objetos e superfícies. Justamente o cloreto de mesalcônio é a primeira geração de amônio quaternário. Ele foi introduzido no mercado em 1935 em virtude da Primeira Guerra Mundial. Ele tem uma ação muito limitada contra fungos na presença de matéria orgânica ou na presença de água dura, que é aquela água com os íons cálcio mais 2, ferro mais 2 e magnésio mais 2. E ele também necessita da etapa de limpeza antes da etapa de desinfecção. A segunda geração é o cloreto de etilbenzil e a terceira geração é um misto da primeira e da segunda geração, apresentando ótima estabilidade em presença de água dura e também uma atividade contra fungos um pouco maior. Em 1970 surgiu a quarta geração, que são misturas dos quaternários da primeira, segunda e terceira gerações, proporcionando ação germicida superior, baixa formação de espuma e alta tolerância às cargas de proteínas e água dura, além de baixa toxicidade. A quinta geração, de 2005, tem uma atividade contra fungos maior, consegue manter a atividade mesmo na presença de alguma matéria orgânica, resíduos de limpeza ou água dura. Os compostos quaternários de amônio têm seu espectro de ação, maior ou menor atividade germicida, de acordo com a concentração da fórmula do composto, o tempo de exposição, o pH e a geração do composto. O mecanismo de ação é a inativação de enzimas produtoras de energia, desnaturação de proteínas e a quebra da membrana celular.
Devido à sua versatilidade, sempre que for manusear produtos à base de quaternário de amônio, é necessário que se verifique as instruções que os fabricantes publicam nos rótulos das embalagens. Desse modo, é possível saber a concentração correta e os riscos envolvidos, principalmente em relação ao contato com outros elementos. Os sais de quaternários de amônio são inodoros, não voláteis, com boa solubilidade em água e etanol, insolúveis em solventes apolares. O etanol intensifica o efeito germicida dos CACs, por isso as tinturas são mais eficazes que as soluções aquosas. Tinturas são soluções hidroalcoólicas, como por exemplo o álcool 70. Usados como desinfetantes comuns, desinfetantes hospitalares, bactericidas, bacteriostáticos, agentes de controle de fungos, bolor, entre outros. Eles funcionam melhor como agentes de desinfecção do que agentes de limpeza, detergentes. De certa forma, é jogar dinheiro fora utilizar um amônio quaternário como detergente. Indicados para desinfecção de superfícies fixas e equipamentos que podem ou não apresentar exposição severa a micro-organismos patogênicos, já que o seu poder biocida é muito significativo. Alguns exemplos são ambientes de manipulação e processamento de alimentos, hospitais, clínicas médicas odontológicas, incluindo ambientes de nutrição e neonatologia, claro, sem a presença dos neonatos. Dutos e tubulações, pisos e paredes de diversos materiais, tais como azulejos, metal, cerâmica, inclusive superfícies porosas. Sanitários públicos, aeroportos, aeronaves, piscinas. Os CACs não são corrosivos para metais, têm ampla faixa de atuação de pH e degradam-se rapidamente no meio ambiente. A estrutura deles, além de biodegradável, quando é jogada no meio ambiente, reage, por ser um componente catiônico, com outros componentes aniônicos, neutralizando ambos. Isso tem que ser levado em consideração na hora de aplicar, porque pode ser uma desvantagem ele ser inativado na presença de matéria orgânica, por sabões e por tensoativos aniônicos. Os CACs têm baixa ação contra micobactérias, vírus não envelopados e esporos. São compostos extremamente econômicos, justamente porque se utiliza uma quantidade muito pequena, muito baixa concentração. Eles podem ser utilizados em desinfecção por névoa, e isso ficou bem comum de um ano para cá, justamente pela questão do coronavírus, que é um vírus envelopado. Aqui seguem as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael e eu vou apresentar o trabalho sobre os quaternários de amônio.